apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E Jesus viu 2 barcos à beira do lago, mas os pescadores, havendo descido, lavavam as redes. Entrou em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse, ele fala com a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: vai para o alto mar e lançai as vossas redes. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob, algumas versões, traduções de sob, mas sob tua palavra lançarei as redes. Amém? Oremos ao Senhor. Deus, a tua palavra continua sendo prioridade. Fale conosco essa noite, não o que queremos, mas o que necessitamos para esses dias, para continuarmos caminhando segundo o propósito e o plano do Senhor. Conforme a tua palavra estiver sendo ministrada, que o teu Espírito possa retirar dos nossos corações toda resistência, espinho, pedregais, barreira, para que tudo possa ser feito em conformidade com a tua vontade. O Senhor tem liberdade para fazer, para operar, para ressuscitar, para colocar de pé, para dar ânimo. Tu és bem-vindo nesta casa de oração. Nós rogamos a Ti, implorando a Tua intervenção, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Pode se assentar. Redobre a sua atenção. O Senhor tem dado e colocado em nosso espírito algumas lições aqui do texto, algumas revelações que nós iremos compartilhar essa noite. Eu estava ali adorando ao Senhor na minha intimidade, limitada com o Senhor, e Ele falava em meu espírito o que é uma palavra no que diz respeito à expressão, à verbalização de alguém. Talvez quando você olha para o seu namorado, marido, amigo, você precisa de algo, está dentro de você, está na sua mente, está na sua alma. Você precisa de algo, mas você talvez está com vergonha ou não quer falar. E você chega até a pessoa olha para você e ela não sabe do que você precisa. Porque a palavra, ela é expressão dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Enquanto ele está dentro de você, é segredo. A partir do momento que você verbaliza, você revela o que está oculto dentro de você, você expõe para fora. E a Bíblia diz que a gente não conhece a mente de Deus, que a gente não conhece os mistérios, ou melhor dizendo, a gente não conhece a profundidade de Deus. Só que a Bíblia diz que o Espírito Santo conhece as profundezas de Deus. E Ele revela ao nosso espírito. O que eu vou pregar aqui são segredos de Deus para você. Não é segredo no que diz respeito a novo. A gente não prega coisas novas, principalmente fora da Bíblia. Então, se você já serve a Deus há uns 10 anos, com certeza o que eu vou falar aqui não é novidade para ninguém. Mas é segredos de Deus. Quando a gente prega aquilo que está oculto na mente de Deus. Quando a gente prega, a gente expõe o sentimento de Deus. E aqueles que tomam posse começam a viver em novidade de vida. Amém? Você consegue identificar a profissão de alguém só de você ver esta pessoa manejando uma ferramenta. Pois cada profissão tem as suas ferramentas, e conforme a pessoa maneja a ferramenta, por mais que não seja profissional, você identifica o que ela está fazendo. O doutor, o dentista usa a ferramenta dentro do seu segmento de um dentista, o cirurgião, o pedreiro. Cada um tem as suas ferramentas para se usar dentro da sua profissão e do seu segmento.
Com Simão não é diferente. Simão tem duas ferramentas. Quantas ferramentas? Quantas ferramentas? Duas ferramentas. Ele usa a rede, diga após mim, rede. Ele usa a rede. Para que serve a rede? A rede serve para lançar ao lago, ao mar, ao rio. E a rede tem como habilidade pegar aquilo que está oculto dos nossos olhos. O pescador profissional joga a rede, ou tarrafa, como a gente conhece, para pegar o peixe. A outra ferramenta chama-se barco. Diga comigo, barco. Para que serve o barco, Lucas? O barco, para Simão, serve para dar mobilidade. Diga comigo, mobilidade. Por que mobilidade? Ele pode tanto ir como pode vir. E a profissão de Simão já não é apenas só uma profissão, aliás, é uma profissão, mas não é só um emprego em que ele é liderado. Pela Bíblia você entende que ele é um empreendedor, que tem pessoas que trabalham para ele. E esta profissão, que é a de pescador, não lhe dava a oportunidade de ser uma pessoa talvez rica, abastada, mas também não deixava faltar nada na sua casa, porque era uma alta demanda o peixe naqueles dias, e ainda é nos dias atuais. Só que a alta demanda só é correspondida quando se tem o produto. Se ele tem peixe, é garantido o pão na casa dele. Simão é o sacerdote da sua casa, ele que sustenta a sua casa, e ele está lá trabalhando. E uma coisa é o pescador que faz como esporte ou como hobby, como já fui com o pastor Gilberto em Angra dos Reis. Não entendo nada de pesca, mas eu gosto de pescar, e também não como peixe, mas eu gosto de pescar. Mas diferente é o pescador profissional, porque o pescador profissional, ele entende do clima, dos pontos geográficos que ele vai criando habilidade para se pescar, jogar a linhada, a rede, enfim. Pescador profissional é um pescador profissional. No caso aqui, Simão é um pescador profissional. Tem a hora certa, o momento certo, enfim. E pelo texto a gente entende que ele está pescando à noite e foi pescando até a madrugada, até o romper do sol. E qual é a expectativa do pai de família quando sai de casa? Eu vou trabalhar, vou levar o Danone para minha filha, para o meu filho, vou garantir o vestido para minha esposa, que ela tanto quer, a sandália. Ou seja, a expectativa do marido, do sacerdote da casa, é de ser o mantenedor da casa. E Simão está lá pescando de noite, está lançando uma rede, lançando a segunda, a terceira, e de repente a sua expectativa não é correspondida, porque ninguém sai de casa projetando: hoje eu vou sair e não vou ter resultado. Hoje eu saio de casa, deixo a minha família, mas eu vou voltar para casa sem nada. Não. Ele saiu de casa com expectativa de voltar com o pão, com o dinheiro, para manter a sua casa. Mas a Bíblia diz que ele não apanhou nada. É neste momento que Jesus aparece na beira do lago da Galileia. E o texto disse que, havendo descido, ou seja, Simão, depois de uma noite de frustração, depois de uma noite sem resultado, depois de uma noite de escassez, ele desce do seu barco. Eu não sei se é uma rampa, se é uma escada, mas o texto diz que ele desce. E quando ele desce, o verso 2 diz: e viu 2 barcos. É óbvio que tinha mais de 2, mas o texto diz 2. E viu 2 barcos. Quem que viu? Jesus. Mesmo tendo 2 barcos, ele foi seletivo e subiu no barco de Simão. Por quê? Porque no momento em que Simão desceu, Jesus subiu. No momento em que Simão decide descer, por mais que humilhado, por mais que sem resultado, ele desce, Jesus sobe. Escute, talvez você não pegou, não entendeu. Quando a gente quer chamar a atenção da namorada, do namorado, ou de pessoas, qual é a tendência nossa? É mostrar a nossa força, é mostrar as nossas habilidades, é mostrar o nosso poder aquisitivo. Se impressiona pessoas pelas nossas habilidades,
pela nossa influência, pelo nosso título. Só que com Deus, para chamar a atenção, é aquele que coloca o rosto no pó, é aquele que desce. Lembra do fariseu que ora se exaltando, e aquele rapaz que ora dizendo que nem é digno de olhar para os céus, e Jesus diz: sabe quem voltou justificado para sua casa? Aquele que se humilhou. Pois não é exaltado quem se humilha diante de pessoas, não é exaltado quem é humilhado, é exaltado quem se humilha debaixo da potente mão do Senhor. Você decide descer, Jesus decide subir. Você decide se humilhar, Ele decide te levantar. Você decide reconhecer, Ele decide te exaltar. Escute, só para você dar um glória mais completo e mais gostoso. Olha a minha estatura, dá para ver que o altar é quase do meu tamanho. Zaqueu era pequeno, eu quero acreditar que seja menor do que eu para mim ficar mais feliz. Jesus já está passando em Jericó, e Zaqueu ele tem a ideia de subir numa figueira brava. Diga comigo, figueira brava. Ela não é brava porque xingava ou ofendia os outros, ela é brava porque por toda a figueira tinha espinhos de até aproximadamente 10 centímetros. Ele só quer ver Jesus, porque a multidão está ocultando os seus olhos para que ele tenha visibilidade da pessoa de Jesus. E ele decide subir na figueira. Quando ele sobe na figueira, a Bíblia não diz, mas o fato dela falar que é uma figueira brava, é óbvio que isso aconteceu. Conforme ele ia subindo, o sangue iria se escorrendo naquela árvore. Sabe quando a gente quer atrair o favor de Deus mediante o nosso suor? Sabe quando a gente quer que Jesus entre na nossa casa, na nossa realidade, mediante o que eu posso, o que eu tenho, o que eu ofereço? Porque isso não atrai o favor de Deus, porque Jesus viu ele subindo com aquele esforço, aquele sangue sendo derramado naquela árvore. Jesus foi até ele, olhou para cima e disse: ô Zaqueu, você quer que eu entre na sua casa? Talvez ele respondeu: sim, Senhor. Então desce. Se você descer, eu entro na sua casa. Escute o que eu vou dizer. Todo sacrifício na ausência de Jesus na minha casa é tolice. Vou repetir: todo sacrifício que eu faço para Ele, ou independente se é para Ele ou não, o sacrifício que eu faço sem Ele na minha vida é tolice. Ele subiu, foi um sacrifício, sangue escorreu, mas Jesus disse: eu só entro na sua casa se você descer. Eu só entro na sua casa se você se humilhar. E eu já quero profetizar para alguém que entrou por aquelas portas: se você reconhecer que você não é ninguém, que você não faz, que você não pode, haverá exaltação de Deus na sua vida. Simão desceu, Jesus subiu. Talvez a sua empresa está descendo, talvez o seu relacionamento, a sua vida financeira. Eu vim aqui lhe dizer que é uma oportunidade de Jesus entrar na sua casa e te mostrar o outro lado da moeda, a moeda da exaltação, o momento em que Ele entra na sua vida e a sua vida já não é mais a mesma. Simão desceu, Jesus subiu. E o texto mostra a razão que fez Simão descer. Quem está aqui comigo diz glória a Deus. Simão desceu. E a Bíblia diz que ele desceu para lavar as redes. Gente, escuta. Qualquer um de nós, diante de uma experiência negativa, ou muitos de nós, diante de uma escassez, de uma porta que se fecha, de uma frustração em que a gente não projetou e não esperava acontecer. Por mais que você esteja exercendo o seu ministério, por mais que você esteja usando as suas ferramentas para cuidar da sua casa, cuidar da sua família, você não espera o dia mau. Ninguém se projeta para o dia mau. A Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas às vezes essa noite é tão longa que demora 1 ano, 2 anos, 3 anos. É uma noite angustiante de frustração. É a noite que Simão está passando.
Só que mesmo diante de uma frustração, a Bíblia diz que ele vai pegar a sua ferramenta, a rede, desce do barco humilhado, e aquela rede ele começa a lavar as suas redes. Talvez diferente de nós, como diz um ditado por aí, diante de uma experiência negativa, a gente quer pendurar as nossas chuteiras. Diante de uma situação desfavorável, a gente quer pegar a ferramenta e enterrar a ferramenta. A gente quer pegar as nossas habilidades e enterrar as nossas habilidades que o Senhor nos deu para exercer o chamado. Diante de uma noite difícil, de calamidade, muitos de nós diriam: eu não vou mais pregar, eu não vou mais exercer o meu chamado, eu vou enterrar o talento, eu vou pegar as minhas ferramentas e vou deixar de lado, porque eu não quero mais saber do barco, não quero mais saber do peixe, não quero mais saber da obra. A gente quer enterrar a ferramenta, mas Simão, ele nos transmite uma mensagem não verbal, mas com seu comportamento, ele pega a rede e começa a lavar suas redes. E sabe o que ele nos ensina? Que mesmo diante de uma frustração, ele pega a sua ferramenta de trabalho e começa a lavar. Sabe o que ele está nos dizendo? É que se hoje à noite não deu certo, eu estou lavando as minhas redes, porque amanhã eu vou tentar de novo. Eu sei que não está sendo conforme o planejado, mas a minha ferramenta está aqui na minha mão, e tem gente que depende de mim, porque se eu jogar fora a minha ferramenta, o que será da minha família? Então por isso, eu vou pegar a minha ferramenta, vou lavar, eu vou consertar, porque amanhã eu vou estar aqui, no mesmo endereço, no mesmo ambiente, no mesmo lugar. A noite é difícil, é dolorosa, mas não vai enterrar as ferramentas que Deus colocou na minha mão. Se Deus me chamou para exercer, eu vou pegar a minha ferramenta, eu vou reparar o altar, eu vou limpar, eu vou lavar, porque amanhã eu vou voltar no mesmo lugar da frustração, no mesmo lugar da sequidão, e vou usar a minha ferramenta, porque tem pessoas que precisam e dependem de mim. O Senhor te trouxe aqui essa noite para lhe dizer: as ferramentas que Deus colocou na sua mão não garante sucesso em todas as noites, mas quando você enfrentar uma noite difícil, Ele está mandando eu lhe dizer: lava a ferramenta. Não é para você desistir, não é para você enterrar, não é para você afundar. Ele pega a sua rede e lava, como que dizendo: amanhã eu volto. Eu preguei aquele dia, parece que caiu neve na igreja e não aconteceu nada. Não, mas amanhã eu volto. Eu fui louvar, eu errei o tom, errei a sintonia, eu errei tudo. Eu vou parar de cantar, eu vou parar de louvar. Eu estava exercendo a liderança, mas parece que não deu certo. Eu falei, ninguém me ouviu. Parece que ninguém está dando crédito para o meu chamado. Mas não enterra a sua ferramenta. Se Deus te deu, Ele vai te embasar nessa noite de autoridade para você exercer o seu chamado. Pega a chunteira que está empoeirada, que está perdida, que está enterrado, desenterra o talento e volta para o mesmo ambiente que Deus te chamou, porque se Ele te chamou, Ele cuida, Ele preserva, Ele exalta, Ele dá a multiplicação do peixe. Aleluia! Ele está lavando as redes, porque Ele não vai desistir assim tão fácil. Agora, pensa comigo outra coisa. Simão está no ambiente que é o barco, é um ambiente que dá resultado para ele, um ambiente que mantém a sua casa financeiramente. Só que esta noite foi uma noite difícil. É um ambiente de barco, o ambiente agora é um ambiente de frustração. Diga comigo: o ambiente de frustração. Em contrapartida, nós temos Jesus. Olha o verso 1: apertando-o a multidão. Agora já é de manhã, já não é mais noite. Apertando-o a multidão. Por que está apertando Jesus? Porque Jesus é muito famoso. Então, traz alguém para você ver conhecido em nosso meio.
as pessoas vão querer vir cedo na igreja e sentar na frente, e isso não é errado, não é pecado. Eu estou querendo dizer que Jesus é famoso e as pessoas não dizem, eu quero ver Ele, eu quero tocar nele, por isso está apertando Jesus para ouvir aquilo que sai da boca dele. E quando fala de multidão, é de 3.000 pessoas em diante, sem contar crianças e mulheres. Então imagina a cena de Jesus, o ambiente de necessidade que ele se encontra. Por que, Lucas? Porque ele está na beira da praia. Agora imagina o Lucas no meio de 3.000 pessoas, sem a ferramenta do altar que me eleva para vocês terem visibilidade da minha pessoa, e também sem a ferramenta do microfone, porque Jesus não tinha um e nem outro. Agora, se eu descer aqui, tem gente lá atrás que nem vai me enxergar por causa do meu tamanho. Agora imagina Jesus no meio de 3.000 pessoas, sem microfone. Esse altar aqui não é só para enfeitar a igreja, embora seja muito lindo, mas é para elevar quem ministra, para que os de trás tenham visibilidade daquele que está ministrando, e entenda perfeitamente o que Deus já está falando com a igreja. Só que Jesus não tem altar, e também não tem microfone, e a multidão está apertando e oprimindo Jesus. Então Jesus se encontra em um ambiente de necessidade. Diga comigo, ambiente de necessidade. Simão tem um ambiente que é o barco, só que o barco é a ferramenta de mobilidade dele, e que essa noite se tornou um ambiente de frustração, ambiente que não gerou resultado, ambiente em que não trouxe benefício. Querido, talvez você já sofreu alguma experiência em algum lugar geográfico, seja na sua família, até mesmo com a religião, alguma igreja, na empresa, na escola. E geralmente quando a gente sofre com alguma experiência negativa, a tendência nossa é sair do ambiente e não querer voltar mais para o ambiente. Às vezes você passa por isso no emprego e você diz, eu não vou voltar mais para aquele emprego, lá eu sou humilhado, lá uma ferida se abriu na minha alma, lá me humilharam, onde era um ambiente de fruto, hoje é um ambiente de sequidão. A tendência nossa é dizer, não volto mais para aquela casa, está me trazendo dor. E geralmente, ficar no ambiente em que nos machuca é doloroso demais. E entenda o ambiente de Simão, um ambiente de dor, de escassez, que é o barco. Só que Jesus, ele se encontrava em um ambiente de necessidade, ele só precisava de um altar. Simão tinha um ambiente que agora é um ambiente de dor. Jesus precisava de um altar, Simão precisava de peixe. Olha a diferença do ambiente. Jesus precisava de algo para elevar ele, para a multidão ver ele. Simão tinha barco, tinha mobilidade, mas não tinha peixe, só tinha ferida, só tinha lágrimas. Talvez você está passando por isso que eu estou pregando hoje. Você está dizendo, lá na casa da minha mãe, da minha família, dos meus amigos, eu não volto mais, porque pisaram em mim, me maltrataram. Deixa eu liberar algo de Deus sobre a sua vida. Esses ambientes indesejados por nós, em que abriu uma cratera de tristeza na sua alma, porque pessoas te machucaram neste ambiente. Esses ambientes em que você quer correr, se isolar, é esses ambientes que Jesus quer usar como altar, para manifestar o reino de Deus. Esses ambientes que você diz, não volto, não volto e não volto mais, me machucaram. Quando essa ferida se abriu na sua alma, Jesus, na eternidade, estava pegando tijolos por tijolos e construindo um altar em cima da sua decepção, em cima da sua dor. O Senhor estava construindo um altar, ainda que não tenha aparência de altar, mas se tem um Simão necessitado que se humilha, ele faz do seu ambiente de dor um ambiente de altar, para alimentar pessoas
pessoas. O Senhor está falando com algumas pessoas essa noite. Aonde te feriu, você não vai ferir, porque eu vou usar a sua ferida para curar pessoas. Aonde pisaram em você, você não vai revidar e não vai pisar em ninguém. Essas suas feridas será o meu altar. Essas suas dores e os seus ambientes de frustrações será o altar de Jesus para ministrar o reino de Deus. Simão olhava para o barco, talvez pensava: não volto para lá, não quero mais esta ferramenta, porque aquele ambiente para mim se tornou um ambiente de guerra, um ambiente de batalha, um ambiente de luta. Mas sabe o que é interessante? Quando Jesus sobe no barco, sabe o que ele faz? Ele não prega, ele se assenta no barco, como que dizendo: este ambiente para você é de luta, mas para mim é confortável. Este ambiente para você é de frustração, mas eu cheguei nele e para mim é o ambiente da minha presença. O Senhor está dizendo: aonde a guerra, independente do ambiente, eu vou entrar lá e vou me assentar, porque agora já não é mais a sua dor, já não é mais o seu barco, é o meu altar para manifestar a minha vontade. Oh glória! Aleluias! Simão tinha um ambiente, Jesus não tinha. Por isso Jesus escolheu o barco de Simão para manifestar o reino para essa multidão. Já estou caminhando para o fim, agora redobre o que o Senhor vai falar contigo. O que me chama mais a atenção no texto é que ele sobe no barco, ele se assenta, ou antes de se assentar, ele chama Simão de novo: Simão, sobe aqui. Simão sobe, e antes de pregar, de ensinar, melhor dizendo, aquela multidão, ele vai pedir uma coisa para Simão. O que Jesus vai pedir, Lucas? Afaste o barco da terra. Agora, o barco de mobilidade é um altar de mobilidade, porque o altar de Deus não está preso dentro das igrejas, ele é livre para ir nas biqueiras, prostíbulo. Nós não amarramos a presença dele nos nossos altares, ele é livre. A religião quer prender a presença do seu Deus, mas o nosso Deus é livre, é espírito. O altar da igreja tem mobilidade. Por que tem mobilidade, Lucas? Porque o sacerdote exerce diante do altar, e só diante do altar, segundo a lei. Mas o profeta, aonde passa, levanta um altar. Aonde Abraão passava: vou construir um altar aqui de adoração. Não, agora eu vou construir mais um. Porque profeta, aonde passa, independente do ambiente, ele levanta altar e diz: assim diz o Senhor. Não é isso que te digo de mim mesmo, da minha vontade, é assim diz o Senhor. E veio a mim a palavra do Senhor. O Senhor está dando mobilidade para esta casa de oração. Não é só aqui dentro, é lá fora. O altar é levantado lá fora, o reino é ministrado lá fora, o reino é manifestado, é curado lá fora. Mobilidade. Ele disse: afaste o altar. Agora altar, afaste o altar da terra. Por quê? Porque para que eu possa falar diante de um povo a palavra de Deus, o altar não pode estar atrelado às coisas da terra. Então antes que eu alimente este povo, tira o altar da terra. Eu só posso alimentar alguém depois que o altar está nas profundezas do oceano do Espírito. Escute, quem tem profundidade com Deus,
Quem tem profundidade na palavra não corre atrás de pregador e nem profeta. Quem tem profundidade no relacionamento é tete a tete. É como Elias já havia dito: vive o Senhor em cuja presença estou. Elias está dizendo: Deus, ele é tão vivo que da mesma forma que ele vive, a minha intimidade também é viva com ele. Ou seja, quem tem a profundidade no relacionamento com o Espírito Santo não fica pulando de um lado para o outro. Ele sempre terá uma resposta debaixo da crise. Ele sempre ouvirá o sussurro do Espírito Santo. Pode haver tempestade, pode haver tormenta interna e externa, mas a voz do Espírito vem para acalmar a tempestade que ecoa na sua alma. Quem tem profundidade no relacionamento, quem tem profundidade com Deus, querido, é outro nível. Não come qualquer coisa, não busca Deus em qualquer lugar, porque sabe aonde se encontra a presença do Eterno. Eu estou pregando para uma igreja que tem profundidade com Deus, já afastou o barco da terra e já está no oceano do Espírito. Aleluias. Afaste o barco da terra, porque fala de profundidade. Agora que vai pegar. Quem quer ouvir diz glória a Deus. Ele não disse: afaste o barco das pessoas. Jesus disse: afaste o barco da terra. Há uma diferença muito grande. Ele não disse: deixa essa multidão de lado, vamos sair daqui. Ele disse: afaste o barco da terra, porque eu preciso alimentar este povo. Deus está nos chamando para uma intimidade maior essa noite. Deus está nos convidando essa noite para uma profundidade que a ciência não explica, que muitas das vezes nem a teologia explica. É uma intimidade que você conversa com Ele, Ele conversa contigo. É uma profundidade que faz você alimentar pessoas. Afaste o seu barco da terra e não afaste das pessoas. Porque não existe profundidade que eu tenho com Deus que me faz dar as costas para as pessoas. Não existe relacionamento com Deus, intimidade com Deus, que eu piso nas pessoas. Eu me afasto da terra para receber de Deus nas profundezas, para oferecer para as pessoas o melhor de Deus. Eu não me afasto das pessoas porque eu estou isolado e segregado, porque eu sou bom, porque eu sou melhor. Eu me afasto da terra, mas eu estou no meio de pessoas que adoram a único e suficiente Salvador da nossa alma. Deus está nos chamando para afastar o barco da terra, mas da mesma forma que eu me afasto da terra, eu me aproximo de almas. Eu estendo as mãos para as almas que necessitam de Jesus. Escute, a Bíblia diz em Isaías 6: os serafins olhavam uns para os outros e dizia: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Eu vi um pregador falar sobre isso, eu achei muito interessante, porque a minha adoração a Deus não é uma conexão que eu me excluo de pessoas, é uma adoração que eu olho na cara da minha pastora, cumprimento ela, eu olho na cara do Tiago, da Camila, porque a Bíblia diz: segui a paz com todos e a santificação. Deus está nos chamando para cumprir o Calvário, porque o Calvário tem horizontal e vertical. Eu estou conectando as famílias ao único Deus Salvador de toda a humanidade. O Senhor está nos chamando para amar a Deus, se aprofundar em Deus, mas ainda assim olhar para o irmão e dizer: eu estou contigo nessa luta. Eu estou profetizando que Deus vai levantar
amigos do seu lado. Quando você fizer algo de errado, este amigo vai olhar para você e vai dizer: meu querido, está errado, vamos para a casa de Deus. Ô jovem, este caminho é torto, vamos buscar a presença de Jesus, porque Ele tem uma resposta para você. Deus vai levantar pessoas para olhar na bolinha preta do seu olho e dizer: quando você passar por luta, eu vou jejuar com você. A sua batalha é a minha batalha, as suas lágrimas também serão as minhas lágrimas, porque eu já me afastei da terra, mas eu estou abraçado com almas. Aleluia! Ele afasta o barco da terra com o objetivo de abençoar pessoas. Eu tenho alguns minutos, eu quero pedir para a igreja se colocar de pé, eu vou concluir a mensagem. Ministério de louvor, pode subir? Me ajudar? Pode, pastor? Amém? Ministério de louvor? O que seria do pregador sem o ministério de louvor, irmão? Eu vou encerrar a mensagem. Não deixa nada tirar a sua atenção, porque o texto diz o seguinte: quando Jesus acabou de falar, repita após mim: quando Jesus acabou de falar, vírgula, disse a Simão. É dois verbos diferentes, porque falar significa contar história, e Jesus mais ensinou do que pregou. Ele contava histórias, parábolas. Então, ele ensina parábolas. Mas com quem que Jesus falou? Diga comigo: multidão. Ele está sentado, falando com a multidão. Pedro obviamente está atrás dele. Ele acaba de falar com a multidão. Agora o negócio é com o dono do barco. Agora o negócio é com quem tem a ferramenta, que me deixa usar a ferramenta dele. Agora, essa vírgula é o diferencial, porque vírgula, disse a Simão. É o verbo dizer. E o que significa dizer? Aconselhar. Prepare para receber conselho do conselheiro, pois uma direção que ele der, a sua empresa vai alavancar, o seu ministério vai se expandir de forma sobrenatural, pois na tua frustração você deixou eu usar o seu barco. Então eu tenho conselho para te dar. E qual que foi o conselho? Ah, querido, o conselho foi tão simples, mas o conselho não saiu da boca do Lucas, saiu da boca de Jesus. Qual que foi o conselho? Ô Pedro, pega a rede e lança de novo. Lembra que eu falei que Simão estava lavando as redes para o dia seguinte? Ele pensava isso porque estava sem Jesus. Mas quando Jesus entra no barco, aquilo que iria demorar um dia, um mês, Jesus disse: pega a rede de novo, Simão. É hoje mesmo. Já pensou se Simão não tivesse lavado as redes? Que BO que não seria para ele? Iria perder uma grande quantidade de peixes. Qual que foi o conselho? Lança a rede de novo. Agora o que me chama a atenção é que ele está no mesmo lago, no mesmo barco, usando a mesma rede. Ele tenta se opor: ô Jesus, eu sou pescador profissional, o Senhor mexe com madeira. Mas sob, diga comigo, sob, não é sobre, é sob a tua palavra, eu lançarei as redes. E não é que ele vai puxar e a rede começa a se romper. O que teve de diferente? É o mesmo barco, a mesma rede, o mesmo lago. O que teve de diferente? O conselho não tem nada de profundo, só que saiu da boca de Jesus. Olha a rede,
sob, debaixo da sua palavra. Querido, você não vai precisar mudar de ambiente, não vai precisar negociar suas ferramentas, mas o Senhor está dizendo: eu vou te dar um conselho. Se você receber com fé este conselho, no mesmo ambiente de dor, se prepara, porque as suas ferramentas vai começar até se romper, de tanto milagre e prosperidade que eu enviar para você. Mas o que é isso, Lucas? A rede caiu no mar, talvez nem tinha peixe, mas a palavra estava em cima. Aonde está o peixe? Aonde está o milagre? Quem anda debaixo de uma palavra enfrenta a calúnia, a tempestade, mas sabe que a palavra está como um telhado que não vem para te destruir e nem para te derrubar. O Senhor está dizendo: se a minha igreja estiver debaixo de uma palavra, debaixo de uma revelação, pode se levantar todo tipo de tempestade, mas eu sustentarei a minha igreja. Eu levantarei um povo que vai estar subjugado debaixo da minha palavra. Oh, glória ao nome de Jesus. Levante suas mãos aos céus. Você vai sair daqui essa noite debaixo de uma palavra, debaixo de uma palavra de Deus. Você não vai precisar sair daquele ambiente, não. Você não vai precisar mudar de igreja, você não vai precisar abandonar as ferramentas, o seu barco, não. Um conselho de Jesus, basta uma palavra de Jesus para você começar a experimentar coisas novas, coisas novas. Aleluia. Por inteiro faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho. Abre a sua boca. Abra a sua boca, Simão. Mas peço que tenta de novo. Faça de novo. Aleluia. És bem-vindo, Espírito Santo. O barco é seu, o barco é seu. Eu me rasgo, aleluia, por inteiro. Faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho. Cadê as ferramentas que Deus colocou na sua mão? Cadê a habilidade que Ele colocou em você através da unção do Espírito? E se eu passar pelo fogo, não temerei da tua fumaça. Aleluia. De glória. Eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Deixa o Espírito Santo entrar na sua frustração, no seu barco, aonde você está experimentando derrota hoje. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória ao nome de Jesus. Não sei mais viver. Eu
o microfone. Feche os seus olhos e levante as suas mãos neste momento. O Espírito Santo está convidando a igreja para sair da terra. Ele sabe que você tem que trabalhar, tem que dar. Não é este tipo de terra que Ele está falando. Ele está falando para a gente sair do relacionamento superficial, do raso, e irmos para as profundezas do Espírito. O Senhor está convidando hoje: mergulha as ferramentas que eu te dei no oceano do Espírito. Mergulha nessa profundidade de relacionamento, porque você vai ver o que eu vou fazer com as suas ferramentas. O Senhor está frisando essa noite: você não vai mudar de endereço, você não vai mudar de casamento, você não vai mudar de empresa. O Senhor lhe dará estratégias divinas que vai mudar a sua história. Vem para o fundo nesta noite e receba a presença do Espírito Santo. Crente, abra sua boca e deixa Ele te tomar essa noite. Sai do raso, sai do superficial. Eu tenho dons para entregar e ferramentas para depositar na sua mão. Eu tenho algo tremendo para colocar na sua mão, mas eu só vou colocar se você sair do superficial. Vem para as profundidades de Deus. Aleluia, aplauda ao Jesus Todo-Poderoso.